6h30, só pra ver a beia, Beta ou Bia. Eu vou pela via São Cipó, levo muita paz e alegria. Nós vamos começar o programa aqui em Manaus com o José Cardoso, falando pra gente da história dessa cidade. Tudo bom, Zé? Tudo bem, querido. Tranquilo. Eu quero que você fale pra gente a história de Manaus, que é muito rica e interessante. Manaus é uma cidade atípica, né? Eu acho que de todas as cidades do Brasil, porque ela viveu de maneira muito forte os seus ciclos. Manaus foi uma cidade que foi criada aqui, num lugar estratégico, né, para proteção, né, do território português. Aí depois, que é mais interessante, foi a ascensão da Manaus, que se transformou, ficou conhecida como Paris das Selvas, foi uma das cidades mais ricas do mundo, com o ciclo da borracha. Quando que Manaus foi fundada? Lá atrás? Manaus foi fundada mais ou menos no final do século XVII. Final do século XVII. Aí, com a borracha, em poucos anos, ela vira a Paris da Selva. Chamava-se que Manaus era um porto de lenha, até o advento da borracha. Com o advento da borracha, ela passou a ser uma das maiores cidades do Brasil. Por exemplo, ela foi a segunda cidade a ter luz elétrica, a segunda cidade a ter bonde, o segundo banco do Brasil é o de Manaus. Uma das primeiras faculdades se instalaram. Uma das primeiras faculdades se instalou aqui em Manaus, que é a Faculdade de Direito. E ela virou uma metrópole. Do nada, de um lugar, né, no meio da selva, ela se transformou na época em uma grande metrópole. Mas esse primeiro ciclo foi muito rápido. Foi muito rápido, mais ou menos uns 17 anos. Porém, foi muito forte, né? Manaus foi talvez uma das cidades com maior circulação de dinheiro no mundo na época. Aí construíram vários prédios maravilhosos. Aí construiu o Teatro Amazonas, que a lenda diz que construiu o Teatro Amazonas para compensar, né, as pessoas virem para um local tão hostil por causa da selva. Aí construiu-se vários prédios, como esse prédio que hoje é o nosso centro cultural, que foi a antiga prefeitura, um dos primeiros prédios. E nessa época tinha muito dinheiro, porque até o coreto era importado. Tudo importado. A alfândega é toda importada, vinda da Europa. O Teatro Amazonas foi feito com os arquitetos mais importantes da Europa, inclusive os pintores do Salão Nobre eram os mais conceituados da época na Europa. Assim, por exemplo, a casa onde funcionou durante muito tempo o Palácio Rio Negro, que é o Palácio do Estado, era a casa de um seringueiro. Tão rico que ele era. E a grande ironia, para você entender bem o que foi o ciclo da borracha, ele construiu a casa e não conseguiu morar nem 3 anos lá. Quebrou. E quando houve a derrocada, quebrou todo mundo. Aí, com a queda da borracha no mercado, a borracha brasileira, fica um tempo parada a economia. Manaus volta a ser novamente porto de lenha, né? A cidade que tinha todo esse glamour, né, uns ares de uma cidade europeia, passa a ficar sem luz elétrica, passa a ter a economia estagnada, parada, até 1967, com o advento da Zona Franca e o turismo de compras. É o outro ciclo. É o outro ciclo, né? Dizia-se na época que quando você tropeçava e caía, você não caía no chão, porque você acabava sendo amparado por um turista que vinha a Manaus. A diária mais cara de um hotel no Brasil era aqui. Chegou a ser uma das diárias mais caras, o Hotel Amazonas, né? E era lotado de janeiro a janeiro. Com o governo Collor e a abertura do mercado, esse segundo ciclo de Manaus também cai. Cai o apelo pelas compras, né? As pessoas vinham para Manaus, compravam, com o que elas vendiam, elas pagavam só passagem e ainda ganhavam dinheiro. Então acabou isso. E hoje nós vivemos um outro ciclo, que é apostando no nosso distrito industrial, fortalecimento dele, e o fato de nós estarmos no lugar mais exótico do mundo, né? Manaus está no centro da selva amazônica, né? Que tem um apelo fantástico e eu acho que isso tem que ser explorado. E uma das maneiras de explorar isso é uma maneira racional do uso da floresta e resgatar a nossa história, resgatar a cidade de Manaus. Principalmente pelo turismo. Pelo turismo. E é isso que a gente vai mostrar no programa de hoje.
A Aviação Cipó continua acompanhando os cursos do Senar para melhorar a vida e qualificar o homem do campo. Hoje estamos aqui no campus de Florestal da Universidade Federal de Viçosa e vamos acompanhar as aulas do curso de vaqueiro e agora de vaqueira também, né, professor? Tudo bem? Tudo bom, Toledo? Tranquilo. Como que as mulheres estão participando de tudo e com qualidade? Toledo, hoje, cada vez mais as mulheres têm entrado no meio rural e vem superando em qualidade, porque a gente tem utilizado acho que a habilidade maternal que elas têm e o cuidado que elas têm com os animais tem sido muito proveitoso para nós. São mais detalhistas, né? Muito mais detalhistas. Então vamos ver agora o que a Natália, filha de produtor rural lá de Papagaios, está achando do curso. Estamos aprendendo também novas técnicas agora, fazendo aulas práticas. Também já fizemos as aulas teóricas dentro de sala e agora colocando em prática novos conhecimentos. E eu tenho certeza que esse curso vai ajudar muito na minha profissão e na minha carreira pela frente. Isso é muito legal porque a ideia do Senar é manter o homem do campo e continuar aí com essa tradição de Minas Gerais de produção e qualidade. Obrigado, viu, Marcos? Obrigado, Toledo. E a Aviação Cipó continua junto com o Senar, mostrando o que há de melhor no campo aqui no nosso estado. Sistema FAENG Senar Minas, a união e a força do campo. E agora nós chegamos em mais um exemplar da arquitetura amazonense que demonstra a riqueza do ciclo da borracha. Eu estou aqui com o David, tudo bem? Tudo ótimo. No Teatro Amazonas, que é maravilhoso. Já estive aqui há alguns anos quando gravei Maués, mas quis voltar agora para mostrar tudo para vocês em HD, alta resolução, com imagens ainda mais bonitas. Conta pra gente a história do Teatro Amazonas. O Teatro Amazonas surgiu num ponto muito interessante da história não só do Amazonas, como do próprio Brasil. O momento em que Manaus foi uma das cidades mais ricas de todo o Brasil, a partir do boom da borracha, ou seja, o principal fator econômico da região norte era o látex. Dessa forma, os principais investidores da época, conhecidos como Barões da Borracha, eles viam a necessidade de ter uma casa de ópera. Dessa maneira, nós tivemos a criação do Teatro Amazonas, onde o início das obras se deu no ano de 1884 e a inauguração foi no ano de 1896, ou seja, 12 anos para poder fazer a construção do Teatro Amazonas. E demorou esse tempo porque a maioria dos produtos aqui e do material veio de fora. Basicamente, isso é um fato. Nós temos, a exemplo, os ferros vindos de Glasgow, na Escócia. Principalmente essas grades? Sim, eu chamo mais atenção ainda para as colunas. As colunas são bem sólidas, porque naquela época Glasgow fabricava os melhores ferros de todo o mundo. Nós temos também luminárias vindas da Itália, como, por exemplo, os lustres vindos de Veneza, produzidos a partir de vidro de Murano, reconhecido mundialmente. Nós temos mármores vindos tanto da França quanto da Itália. O Teatro Amazonas, ele chama bastante atenção através da riqueza dos detalhes. As pinturas são maravilhosas e elas também foram feitas fora? Exatamente. Nós temos exemplo deste salão, que é o Salão de Espetáculos. No teto nós temos essa pintura que foi produzida na França, em um local chamado Maison de Carpezon. Veio pronta para ser instalada aqui. Sabe? Exatamente. É um afresco, ou seja, é uma pintura feita em tecido e foi alocada no plafond, que é o nome do teto dado a este salão. O Viação Gastronômica foi um sucesso esse ano, mais uma vez em sua terceira versão, com shows maravilhosos como esse que a gente está acompanhando aqui e também da Aline Calixto, do Pirulito da Vila e de muita gente boa aqui da cidade. E mais uma vez, o evento movimentou o turismo em Itabirito, que é o caminho que você quer, né, Biranei? Com certeza, é utilizar da atividade, fazer negócio, gerar negócio, e o bom é somar gastronomia e a vontade do povo em participar. O importante é isso. Itabirito está num momento muito bonito porque nós já fizemos um trabalho de base, um trabalho de organização das políticas públicas
e agora a gente percebe a vontade do povo em realmente se oferecer para que o turismo seja uma alternativa de desenvolvimento. Isso é muito legal. Demorou um tempo, não foi um tempo curto, mas a gente percebe que a vocação da cidade também, além da mineração, começa a dar sinais de que tem uma vocação nova e o turismo é uma expressão aí no aspecto econômico. Isso é muito gratificante. Uma outra coisa muito legal que o turismo contribui é para a movimentação econômica. A gente vê que o país vem tendo um desaquecimento. O mês de agosto normalmente é ruim para bares e restaurantes e aqui com o festival reverteu isso, melhorando o faturamento de todo mundo no setor. Sim, e o importante é exatamente essa percepção do que a gente chama de cadeia produtiva, no caso aqui do Viação Gastronômica, que aliás é um projeto vitorioso, está na sua 3ª edição, mas é a percepção do empresariado que realmente um momento, apesar de difícil no país inteiro, é um momento de investimento, de credibilidade e trazer a força para um segmento novo. Tá ótimo, Biranei, parabéns por mais um evento fantástico, super organizado, e vocês aqui estão dando exemplo para Minas Gerais inteira de como se faz bons eventos. Que bom, eu fico satisfeito, mas a gente também tem que agradecer ao Viação Cipó, que está aqui ao nosso lado, no Viação Gastronômica, fazendo a festa. Muito obrigado a todos e quem ainda não teve a oportunidade de vir, venha conhecer Itabirito, que nós estamos aqui de braços abertos. A Viação Cipó chega agora a um dos mais importantes centros de comercialização de produtos regionais em Manaus, o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. Em meados do século XIX, às margens do Rio Negro, foi criada a Ribeira dos Comestíveis para comercializar produtos vindos do interior do Amazonas. Essa ribeira supria as necessidades da cidade até aquele momento. Com o início do ciclo da borracha, Manaus sofreu um intenso processo de migração, o que aumentou a demanda de produtos e levou à necessidade de ampliação da ribeira em um mercado municipal. Em 1902, começou a obra para ampliação do prédio, cuja nova fachada seria voltada para a Rua dos Barés e não para o Rio Negro, como anteriormente. A obra foi concluída em 1906, sendo inaugurada pelo então prefeito Adolfo Lisboa, que colocou seu nome na nova fachada e, dessa forma, acabou renomeando o mercado. Hoje, o ponto é um dos mais importantes exemplares da arquitetura de ferro em todo o mundo e foi tombado pelo Patrimônio Histórico em 1º de julho de 1987. Como o Mercado Municipal de Belo Horizonte, que concentra produtos típicos do interior, o Mercado de Manaus também possui produtos frescos e de qualidade para o preparo das comidas típicas do norte do Brasil, além de artesanatos e muito mais. O mercado é uma harmonização de cores e sabores. São os mais variados tipos de produtos de todas as partes da Amazônia. Muitos temperos, queijos, plantas medicinais para todos os males e a tradição do norte do país, tudo preservado como há séculos. Então anote aí, quando vier a Manaus, não deixe de conhecer o Mercado Municipal Adolfo Lisboa. E hoje a receita da Viação Cipó vai ser com o campeão do Botecar. Aqui, o Boteco da Carne do Léo. Tudo bom, Léo? Tudo bom, Toledo. E você? Beleza. Parabéns, cara. Que vitória importante. Bacana demais, né? Coroar uma vitória importantíssima pra gente, do Botecar, estando com vocês na Viação Cipó, é tudo de bom, né? Legal demais, né? Bacana demais. O prato foi muito bem votado pelos clientes, também pelos jurados, e acabou que teve a melhor nota. Graças a Deus. Você é ótimo. Tá, estamos celebrando ainda, tem muita gente que não conhece. Que pode vir, né? Sem a menor dúvida, todos os dias, exceto segunda-feira, de terça a domingo, nós também para poder oferecer o Divino para quem quiser provar. Isso é legal, o Divino, que é uma homenagem a Divinópolis. Divinópolis. Eu não nasci lá, mas sou criado lá, meus pais moram lá. Me entendi por gente lá em Divinópolis, então é mais que merecido essa homenagem a Divinópolis. É merecida, Divinópolis é uma cidade maravilhosa, a Viação Cipó é líder de audiência no Centro-Oeste, por causa da força que a gente tem em Divinópolis. Aí, parabéns para a cidade por ganhar também o Botecar.
né? E a gente fica muito feliz com isso. Você fez um carré, né? Sim, um carré de porco. Você não vai explicar agora não, eu quero que o pessoal fique curioso em casa, depois do intervalo, ele vai falar o que é o carré. E ele vem acompanhado também de coisas deliciosas. Sim, do purê de mandioca, vem uma paçoca de carne sol, com um pouquinho de manteiga de garrafa e um molho de pimenta doce que combina demais com a carne de porco. Léo, o Botecar desse ano foi ainda melhor e para 2016 promete ainda mais. Sem dúvida, o Botecar chegou para ficar, né? Ele já faz parte da nossa realidade, faz parte do calendário dos grandes eventos de Minas Gerais, né? Então, para o ano que vem é mais sucesso, é mais gente festejando, celebrando, num ambiente que é a extensão da sua casa, que é o boteco, né? É lógico, o Belo Horizonte é a capital dos botecos e o Botecar é o principal festival aí da cidade. Sem a menor dúvida. Vamos contar então os ingredientes do prato de hoje? Agora. Anote aí o que você precisa para fazer o divino. Prato campeão do Botecar 2015. 2 peças de carré de porco. Legumes para marinada. Meio quilo de mandioca cozida. Batata para purê. Alho, sal e tempero para aves. Paçoca de carne seca. Molho doce de pimenta.